Fala galera, vamos para os palpites da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A 19ª rodada chegou, galera. Tá terminando o primeiro turno. Como de costume, vou falar aqui os palpites, a minha opinião, sem clubismo, hein? Sem interferir meu clubismo em cada um dos resultados, mas também vou falar aí o que eu gostaria que acontecesse em cada um dos jogos. Então, sem muita enrolação, vamos para o primeiro palpite, primeiro jogo, Cruzeiro e Juventude, dia 24, no Mineirão. Bom, o Cruzeiro jogou com o Palmeiras, perdeu, né? Perdeu porque, na minha opinião, teve um gol mal anulado lá pelo VAR, mas mudou bem a história do jogo, né? Mas faz parte, né? A gente tem visto aí muitos erros na arbitragem. Esse foi um lance de critério aí, então se fosse pro outro lado, talvez não teria usado esse critério de anular o gol, né? Acontece muito isso aí, né? Ultimamente, para alguns times tem um critério diferente dos outros, né? Mas tudo bem, não tô aqui para comentar sobre isso. Vamos para os palpites do jogo. Já tô fugindo demais do tema, beleza? Então, Cruzeiro e Juventude. Juventude que conseguiu empatar, né? Conseguiu empatar lá no Mané Garrincha com o São Paulo. E nesse jogo aí do Cruzeiro, eu acho que vai dar Cruzeiro. Vou chutar 1-0 pro Cruzeiro. E gostaria que desse um empatezinho aí, ou que o Juventude ganhasse o jogo aí, porque agora a situação tá ficando complicada pro Atlético aí, né? O Juventude já tá na cola, tem um monte de time na cola e os times ali de cima já estão escapando. Então, no caso, se o Cruzeiro vence, vai abrir 7 pontos do Atlético já, né? É isso, né? É isso mesmo. Se o Atlético não ganhar, vai abrir 7 pontos do Atlético. Então, vou torcer para o empate ou para que o Juventude ganhe. Próximo jogo, Morumbi, São Paulo e Botafogo. O Botafogo conseguiu ganhar aí, né, o último jogo do Internacional. E o São Paulo empatou com o próprio Juventude, que a gente acabou de falar. Eu achei que o São Paulo não jogou tudo isso aí, né, nesse último jogo. E o Botafogo, na minha opinião, ainda é um pouco... Não sei se vai, vamos ver o que vai dar, se vai repetir o ano passado ou vai se firmar mesmo aí até o final do ano. Mas eu, na minha opinião, não tenho tanta certeza assim ainda sobre o Botafogo. De qualquer forma, esse jogo aí, São Paulo e Botafogo no Morumbi, eu vou dar um empate aí. Vou chutar um empate, acho que vai dar 1-1 esse jogo aí do São Paulo e Botafogo. Próximo jogo, Vitória e Flamengo. Flamengo também, a gente acabou de falar do Palmeiras aí sobre o lance lá do juiz, né? Estamos chegando no Flamengo, então não precisa nem comentar. 2 pênaltis aí no jogo, um deles, na minha opinião, bizarro, o outro também não foi lá essas coisas, mas o segundo pênalti foi muito bizarro demais. Bom, não quero comentar, mas desde que eu me conheço por gente, quando tem jogo assim, né? Eu vou desde 88 em jogo. Quando tem 2 bolas no campo, uma bola tá interferindo, o juiz para o jogo. Mas no Flamengo não pararam o jogo, ainda deram pênalti pro Flamengo, cara. Então, e ainda foi a torcida do Flamengo que jogou, né? Detalhe importante. Mas tudo bem, acontece. A gente tá acostumado, né, com isso, né? Desde sempre foi assim. Não sei se um dia vai mudar. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Vitória e Flamengo. Vitória agora tá na zona de rebaixamento, né? E deu uma boa caída. Tava se recuperando, mas deu uma boa caída. Vai dar Flamengo, eu acho. Eu acho que vai dar Flamengo. 1-0. Tomara que não tenha interferência da arbitragem aí, né? Mas mesmo assim eu acho que o Flamengo ganha, né? Vamos lá, 1-0 pro Flamengo nesse jogo aí. Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Palmeiras, que eu acabei de comentar, né? Mas o Fluminense tá se recuperando aí, jogou melhor, já conseguiu a segunda vitória agora com o Mano Menezes, né? Tá jogando um pouco melhor, na minha opinião.
Quem acha que o Fluminense vai escapar aí da zona de rebaixamento aí, vai escapar do rebaixamento, já deixa um comentário aí. Mas vamos ver agora, a partir de agora, né, se vai se recuperar. Eu lembro que teve uma situação que eles estavam mais ou menos parecidos e conseguiram ganhar um monte de jogo e saíram fora. Vamos ver. Vai jogar com o Palmeiras no Maracanã. Eu vou torcer para dar. Putz, não consigo falar, vou torcer pro Fluminense, mas vou torcer pro Fluminense nesse caso aí. O Palmeiras ainda tem uma esperança que o Atlético consiga se recuperar e alcance esses caras lá em cima. Vai ser difícil. A gente sempre vive na utopia, mas sei lá, vai que, né? E de qualquer forma eu vou torcer para que o... Puta, não sei que... Eu não vou torcer para ninguém nesse jogo aí não, pra falar a verdade. No empate, eu torcer pro empate. Mas o resultado mesmo eu acho que vai ser Palmeiras. Vai ser Palmeiras. Eu vou chutar 2-1 pro Palmeiras lá no Maracanã contra o Fluminense. Agora o Fluminense acabou de sair da lanterna e quem entrou na lanterna foi o Atlético Goianiense, que vai jogar com o Bahia lá em Goiás. Pois é, Atlético Goianiense e Bahia. O Bahia também perdeu 2 jogos em seguida, né? Isso? Deixa eu ver aqui. Bahia perdeu 2 jogos em seguida, exatamente. E eu acho que mesmo assim, acho que vai dar Bahia lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. Vou chutar 2-1 pro Bahia. 2-1 pro Bahia. E o Atlético Goianiense vai ficar na lanterna ainda essa rodada. Agora o jogo dos dois times que estão lutando para sair da zona ali. O Corinthians conseguiu, já se recuperou bem. E o Grêmio ainda não conseguiu. Mas já está dando um grande passe ali. Já venceu o último jogo, né? Bom, o Grêmio e Corinthians e Grêmio, porque é na Neoquímica Arena. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que esse jogo aí, eu tô achando que o Corinthians vai ganhar, hein? Tô achando que o Corinthians vai ganhar. Vou dar 1-0 pro Corinthians. Embora eu vá torcer pro Grêmio ganhar esse jogo aí. Torcer pro Grêmio ganhar ou para no mínimo dar um empate. Mas eu acho que o Corinthians vai ganhar. De qualquer forma, são esses jogos aí que tem a data. E agora tem um monte de jogo ali que tá sem data. Acho que foram todos cancelados devido à Sul-Americana. Todos os times que estão na Sul-Americana, ó, Inter, Cuiabá, Atlético e Bragantino. Tudo na Sul-Americana, então foi cancelado, mas mesmo assim, de qualquer forma, eu vou dar o placar desses jogos todos aí. Inter e Fortaleza. Tudo pode mudar, né? Daqui para sei lá quando vai ser o jogo, tudo pode mudar. Mas nesse jogo aí, Inter e Fortaleza, vou dar um empate. Se fosse hoje, né? Eu daria um empate para esse jogo aí, 1-1. 1-1 entre Inter e Fortaleza. Fortaleza tá voando, né? Bom, Vasco e Cuiabá. O Vasco tava indo bem aí, 5 jogos sem perder, mas perdeu o último jogo, né? Pro Atlético Mineiro. Eu acho que nesse jogo aí o Vasco ganharia do Cuiabá. Por ser no Rio de Janeiro, provavelmente em São Januário, né? Não tem definido ainda o estádio. Então, eu acho que o Vasco ganharia. Ia dar 2-1 pro Vasco. Atlético e Atlético Mineiro na Liga Arena. Esse jogo aí... bom, não falei lá para quem ia torcer, né? No caso ali, ia torcer para empatar ali para os dois empatar, o Inter e Fortaleza, e para o Vasco e Cuiabá, para os dois empatar, porque tá todo mundo na cola do Atlético ali já, com exceção do Fortaleza, que já disparou na frente. Nesse jogo aí, Atlético e Atlético Mineiro, com certeza eu vou torcer pro Atlético, mas eu acho que nessa situação que tá, eu chutaria um empate aí, um empate de 1-1 nesse jogo aí na Baixada. Agora, o último jogo, Criciúma e Bragantino, também chutaria um empate ali de 1-1 também. Ou acho que até uma vitória do Criciúma aí, pensando bem. Mas vamos ver o que até lá, né? Por enquanto eu mantenho o empate aí, vou dizer 1-1 pro Criciúma e Bragantino. Também a torcer para que
Bom, nesse caso aí eu poderia até torcer pro Criciúma, porque o Criciúma ainda tá lá embaixo, lá, né? O Bragantino, que agora alcançou o Atlético com o mesmo número de pontos. Então é isso, os palpites aí dessa 19ª rodada. Hoje falei um pouco a mais, né, do que de costume. Não vou mais fazer isso. Não, vou sim. Vamos ver. Agora vamos para os resultados da última rodada aí, como é que eu me saí na última rodada. Bom, então começando aqui, né, os resultados dos meus palpites anteriores da rodada passada. Começamos lá com Flamengo e Criciúma, que foi o caso que a gente já debateu hoje aqui, né? 2 pênaltis, um deles bizarro. Falei que ia dar 2-0 pro Flamengo, mas deu 2-1, que poderia ter mudado dependendo da arbitragem ou da situação aí, né? Digamos assim. Botafogo e Inter, falei que o Botafogo ia ganhar de 2-0 do Internacional, ganhou e foi só 1-0. Palmeiras e Cruzeiro também, falei que ia dar 1-1. Teoricamente seria um gol do Cruzeiro que mudaria todo o resultado do jogo, toda a história do jogo, mas como foi anulado lá, né? O Palmeiras acabou fazendo mais um gol, então fechou 2-0 o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Grêmio e Vitória, falei que seria 0-0 e o Grêmio ganhou de 2-0. Atlético Mineiro e Vasco, falei que seria 1-1 e o Galo ganhou de 2-0 do Vasco. Bahia e Corinthians, falei que o Bahia ia ganhar de 2-0 do Corinthians e quem ganhou foi o Corinthians lá em Salvador. Outro jogo aqui que eu falei que o Bragantino ia perder para o Atlético, né, de 1-0, o Atlético ia ganhar e quem ganhou foi o próprio Bragantino, 1-0, o placar inverteu no caso. Fortaleza e Atlético Goianiense, falei que o Fortaleza ia ganhar, ganhou mesmo, só que eu falei 2-0 e foi 3-1. Acertei com exatidão Juventude e São Paulo, falei que ia dar 0-0, aliás foi o único jogo que eu acertei o placar, né, acertei vitória e tal, mas o único que eu acertei exatamente o placar foi esse. O último jogo também errei. Falei que o Cuiabá ia ganhar 2-1 do Fluminense e quem ganhou foi o Fluminense 1-0. Então é isso, galera. Terminamos esse vídeo da última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Deixe no comentário aí o que vocês acham aí sobre tudo que eu falei de arbitragem. Se vocês acham que estava tudo certo nos lances. Se vocês acham que teve alguma falha nos lances ou tudo normal, e deixem nos comentários aí se os placares aí, os resultados que eu citei vão acontecer, se vocês acham que tá errado, tá certo, se seu time vai ganhar ou vai perder. E para finalizar, peço que se inscrevam aí no canal para dar uma força e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.